eu ouvi Deus me chamar pelo nome. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu falei no outro vídeo, né? As ferramentas que Deus foi me dando ao longo dos anos para que eu fosse curada por completo. Então eu quero falar primeiro do curso que nós fizemos. Eu só tinha a Natália e a igreja que eu fazia parte, eu e o Manu, a gente fazia parte, tinham Casados para Sempre. E aí Deus usou muito a vida do João Pedro e da Simone, um casal maravilhoso, que na época ajudou muito a gente, né? Porque por conta das minhas inseguranças, ciúmes, a não aceitação, né? Eu não me aceitar da forma que eu sou, isso prejudicou também o meu casamento. E na época a gente brigava demais e vivia em conflitos, né? Foi quando a Simone e o João Pedro chegaram para o Manu e apresentaram para ele o Casados para Sempre. E ele fez a nossa inscrição sem falar comigo nem nada, porque ele sabia, se ele falasse comigo, eu não ia querer fazer. E a gente começou, então, a fazer o Casados para Sempre. Durante o curso, eu quis desistir algumas vezes, né? Porque, assim, falava sobre vários assuntos e às vezes eu não aceitava aquilo que estava sendo falado ali. Mas, na verdade, por que eu não aceitava? Porque ali Deus já estava começando esse processo de cura na minha vida. E eu não aceitava muito. Então, assim, teve muitas brigas, né? Porque a gente tinha que fazer uma lição junto. E eu terminava discutindo com ele, ou eu deixava ele fazer primeiro para eu fazer depois. Mas não era assim que funcionava, né? Então ali Deus já teve que ir quebrando muita coisa, mudando muita coisa, tanto em mim quanto nele. E a gente chegou ao fim do curso, né? A gente concluiu o curso todo, teve uma formatura depois, foi algo assim muito bonito, muito gostoso, muito impactante também. Então assim, eu louvo a Deus pela vida desse casal maravilhoso que nos ajudou muito na época, né? Eu acho que se não fosse a misericórdia de Deus, é claro, mas se não fosse a vida desse casal, da Simone e do João Pedro, eu acho que eu teria me separado do Manu, né? Porque, assim, as brigas eram muito, assim, intensas, né? E eu vou falar pra vocês, a gente brigava por nada, sabe? Assim, um celular, na época não era celular, né? Mas, assim, celular fora do lugar já era motivo de briga, né? Então, um prato no lugar errado, tudo era motivo de briga. Então, assim, a Nath pegou essa fase ruim, né, do nosso casamento. Ela era muito pequena, era novinha, né? Então, ela pegou essas brigas. Quando eu estava grávida da Manu, a gente fez Educando Filhos à Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso também, é um complemento ali do Casados, né? E você acha que você vai aprender como educar o seu filho, mas ali é Deus te dando assim uns puxões de orelha, né? E te ensinando muita coisa. Então foi muito bom também. E depois que a gente terminou Casados para Sempre, a gente liderou alguns grupos também, né? Então a gente teve alguns grupos e foi muito bom, porque enquanto você está ensinando, Deus ele vai te tratando, né? E foi muito gostoso. E aí a gente fez Veredas Antigas também, que aí o Veredas é um final de semana, é uma coisa assim muito intensa, muito profunda também. Então, é uma das ferramentas também que Deus trabalhou muito na minha vida. E foi muito bom, foi muito gostoso. Depois, a gente foi para um outro ministério, uma outra igreja, onde eles trabalhavam com um encontro com Deus, né? É claro que até chegar lá passaram-se alguns anos. Quando eu cheguei nessa igreja, Deus usou a vida de um outro casal para
para nos abençoar, né? E assim, eu já tava, já tinha mudado bastante, né? Assim, a minha personalidade, sabe, esse meu jeito, assim, né, que eu falei lá no começo, que eu era muito pavio curto. Então, Deus, ele já vinha trabalhando muitas coisas na minha vida, né? Graças a Deus que com toda esse trabalho dele, então eu fui entendendo outras coisas também, né? Deus foi me ensinando outras coisas, como tratar o meu marido melhor, né? Como ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, né? Cuidar da minha casa, a deixar de ser ciumenta, né? Porque o ciúmes ele não vem de Deus. Então, assim, várias coisas foram mudando durante esses anos. Mas eu ainda tinha essa questão de não ter a mão, sabe, de todas aquelas neuras ainda, sabe, de me esconder, de não gostar que as pessoas ficassem me perguntando o que tinha acontecido, né, se era nascença, se era acidente. Então, assim, das pessoas ficarem olhando muito para o meu braço, eu ainda não gostava muito disso. Então era algo que me incomodava muito, né? E aonde eu ia, quando eu tinha assim um problema muito sério para fazer amizades, né? Para chegar num lugar e começar a conversar com as pessoas, eu não conseguia. O Manu, ele sempre foi mais extrovertido, então aonde ele chega, ele faz amizade muito fácil, mas eu era muito travada nesse sentido, né? Então, dessa igreja que eu estava, a gente foi para uma outra e eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu era uma pessoa muito fechada, né? Até que a gente foi para essa outra igreja e lá a gente conheceu esse casal, o Betinho e a Luísa, casal que eu amo demais, tenho um carinho muito grande por eles. E foi muito engraçado que quando a gente chegou nessa igreja, eu muito acanhada, então eu cheguei, fiquei na minha. A Manu era pequenininha, a Manu tinha, isso mesmo, a Manu tinha acabado de fazer 2 anos, então era pequenininha. Então, assim, eu tava sempre com a Manuela no colo, né? Sempre ali tentando me esconder. E essa igreja é até hoje, né? É uma igreja em célula, então tinha ali as células e a gente começou aí e tal. Até que falaram para o Manu da célula, para a gente conhecer a célula. E quando a gente foi para a célula na casa deles, eu lembro que eu cheguei, me trataram muito bem. Era uma célula grande e eles tinham assim um amor, sabe, que transbordava, um carinho muito grande. Então eu entrei, no primeiro dia não fui te falar com ninguém, né? Mais o Manu falando ali com o pessoal. E a gente começou a ir ali, a frequentar a célula na casa deles. E isso já fazia mais ou menos acho que uns 3 meses, mais ou menos isso, uns 3 meses que a gente estava indo nessa igreja. E depois que a gente conheceu a célula deles, eu cheguei em casa muito brava. Eu lembro que eu estava muito brava. E o Manu veio me perguntar o que tinha acontecido, se alguém tinha falado alguma coisa para mim, né? E aí eu falei assim para ele, olha, eu não quero mais voltar nessa igreja. E eles disseram o que aconteceu, o que foi, falaram alguma coisa, né? O que aconteceu para você estar assim nervosa? Eu falei assim, olha, Má, é um bando de gente falso. Aquelas pessoas são falsas, são mentirosas. E ele, mas o que foi que aconteceu? E eu falei assim, ninguém veio falar nada, me trataram como se eu fosse uma pessoa normal. Ninguém veio questionar a questão de eu não ter a mão, ninguém falou nada. Eu falei, Mai, aonde a gente vai? O pessoal vem, a primeira coisa, o pessoal vem, pergunta e fala e que não sei o quê. E ali ninguém me perguntou nada, tanto na igreja quanto na célula, ninguém falou nada, me olham como se eu fosse uma pessoa normal. Ele falou assim, Esther, você é uma pessoa normal, né? Não tem por que as pessoas ficarem falando nada. E foi muito engraçado, porque aí depois eu fui comentar com a Lu e com o Betinho, e eles deram muita risada, né? E eles falaram, Esther, você é uma pessoa normal. Pra gente, você é como as outras pessoas, né? Lá que você tocou nesse assunto, né? O que aconteceu, tal. E aí que eu fui falar para eles. Contei um pouco, né? Porque eles começaram um discipulado com a gente, aí eu fui contar uma história
para eles. E a Lu, né, já estava assim perto do encontro com Deus. E a Lu falou assim: Esther, você não quer ir para o encontro? Na época era só, quando eu participei, né, do meu encontro, era só mulheres que participavam. Ela falou assim: você não quer ir para o encontro? O encontro é tão maravilhoso, lá as coisas acontecem, né? E é tremendo, e que não sei o quê. E começou a falar do encontro. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou. Mas não falei nada para ela o porquê que eu tinha assim, decidido tão rápido de ir para o encontro. Eu falei: tá bom, eu vou para esse encontro que você está falando tanto. Na semana do encontro, tudo aconteceu. Então, assim, a Manuela ficou muito doente. Meu dente quebrou. Eu briguei com o Manu. Então, assim, sabe, tudo de ruim que tinha para acontecer naquela semana aconteceu. E no começo da semana de terça-feira, a gente tinha um treinamento, né, de líderes lá na igreja. E, assim, a gente foi para esse treinamento, a gente ia toda terça-feira, a gente foi. E todo mundo falando, né? Porque era a última semana de fazer inscrição e tal. E todo mundo super animado. O pessoal que ia trabalhar, né? Os servos que iam estar ali no encontro. Todo mundo muito animado. E eles vinham: Esther, você vai para o encontro? Eu vou para o encontro. Ai, que legal. Olha, vai ser uma bênção. Lá as coisas acontecem. E os milagres acontecem. Eu falei: beleza. E eu fui conversar com o pastor. Eu cheguei no pastor e falei assim: pastor, sexta-feira é o dia do encontro e eu vou pro encontro. E ele: Esther, que bênção que você vai pro encontro. Pastor Gumer é um homem de Deus, uma pessoa assim que eu amo demais também, sabe? Tanto ele quanto a esposa, os filhos, a pastora Márcia, é assim um casal maravilhoso. E eu cheguei nele e falei assim: pastor, então, eu vou pro encontro. Só que tem uma questão, né? E ele é muito assim, quando você está conversando com ele, ele presta muita atenção naquilo que você está falando, sabe? Ele te dá toda a atenção. Eu falei: pastor, as pessoas estão falando aí que o encontro é tremendo, que é demais, que lá as coisas acontecem, e os milagres. E na minha cabeça, tinha um milagre que eu queria que acontecesse. Então eu já vinha sonhando com aquilo, gente, vocês não têm noção. Porque eu sonhava, eu ficava durante o dia fazendo as coisas em casa e já imaginando como que Deus ia fazer um milagre na minha vida, né? Então eu ficava assim: nossa, vai ser demais, né? Qual será que vai ser o momento que Deus vai me colocar ali num sono profundo que nem ele fez com Adão e tirou lá a costela, né, do Adão para criar, para formar a Eva? Como que ele vai fazer comigo? Será que ele também vai me colocar nesse sono para poder fazer a minha mão? Gente, vocês não têm noção, né, de como eu fiquei até chegar a esse encontro. E eu já ficava imaginando como que ia ser e o momento que ia ser, né? E qual seria a reação das pessoas quando eu voltasse do encontro. E eu cheguei nele e falei assim: pastor, eu vou. Porém, tem uma condição, né, para eu poder ir para esse encontro. E eu só vou para o encontro se o senhor garantir para mim que eu vou voltar com as duas mãos. Porque vocês falam que lá tudo acontece. Então, se lá tudo acontece, eu vou voltar com as duas mãos. E ali eu já estava chorando muito, né? Ele olhou para mim, ele respirou, ele falou assim: Esther, vai com bastante expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então vá com essa expectativa, porque Deus ele vai te surpreender. Nenhum momento ele falou que eu ia voltar com as duas mãos, que Deus ia fazer esse milagre na minha vida. Mas ele falou: vai com bastante expectativa, né, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu só falava para ele: mas o senhor garante que eu vou voltar com as duas mãos? Porque se não for para eu voltar com as duas, eu nem vou. Eu prefiro não ir. E ele deu essa palavra, né? Vai com bastante expectativa, olha, aproveita, esteja atenta, né? Porque Deus, ele vai falar com você e tal. E foi me falando bastante coisas que eu nem lembro ali mas o que ele falou, né? Mas essa frase, né? Vai com bastante expectativa, ficou aqui na minha mente martelando. E aí a Manu ficou muito doente, eu quase desisti, porque eu falei: meu Deus, como que eu vou para um lugar, um final de semana,
A Manu tinha 2 anos, era muito pequenininha, né? E o pessoal, Esther, né, assim, o pessoal que eu falo da família, né, que não tava ali na mesma igreja, né? Minha mãe, Esther, como que você vai deixar sua filha um final de semana? Ela tá doente, né? O meu pai também, ele, filha, olha, a menina tá doente. E eu morava ali no quintal deles, né? Eu falei, não, o Manu vai cuidar dela, o Manu vai estar com ela, vai ficar tudo bem. E aí o meu dente quebrou, eu falei, Manuel, e agora? O que que eu faço, né? Para conseguir um dentista assim de última hora, mas eu fui conseguir, arrumei meu dente. E depois a gente discutiu, eu falei, olha, eu acho que não é mesmo para eu ir nesse negócio, sabe? É alguma coisa me falando que não é para eu ir. E ele, não, Esther, você vai, né? E o Betinho e a Luísa também, não, Esther, você vai, você vai. E na época, a Lídia, minha irmã, e o Marcão, meu cunhado, eles estavam na mesma igreja e ela ia também. E tinha bastante gente da célula, bastante mulheres da célula, que eu já tinha feito amizade e tudo, que iam para o encontro também, nesse mesmo encontro. Falei, ah, então tá bom, então eu vou. E a gente foi na sexta-feira à noite e foi assim, gente, eu acho que eu nunca dei tanta risada na minha vida como naquele lugar ali, sabe? Eu acho que de tão nervosa que eu tava, primeiro que a chegada no lugar já me impactou muito, né? Então, assim, era uma mistura muito grande de sentimento, sabe? De emoção. E se você nunca foi para o encontro com Deus, procure uma igreja que faça e vá para você saber do que eu estou falando, né? Bom, pelo menos para mim foi assim algo extraordinário. E ali, né, na hora da janta, e eu com a minha irmã, né, com o pessoal ali, a Soninha que já faleceu, a Tânia, e a gente estava, nossa galera ali, foi muito gostoso, e a gente rindo e comendo e tal. E aí a gente foi para a primeira ministração da noite. E ali Deus começou a falar comigo. Deus começou a me moer, sabe? E assim, Deus ia falando, e eu já, né? Nossa, será que vai ter um momento aqui no final dessa palavra? Como que vai ser isso? Que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Então eu já ficava ali imaginando tudo o que Deus ia fazer. E a gente foi dormir, né? Teve a oração final. E depois que terminou a oração, eu olhei para o meu braço, estava do mesmo jeito. Eu falei, ah, tudo bem, né? É hora de dormir. Talvez seja esse momento que Deus vai fazer o milagre e eu vou acordar com as 2 mãos. E assim, lá no encontro, a gente precisava ficar em silêncio, né? Para você poder ouvir a voz de Deus, para você se conectar com Deus, né? Então eu levei isso muito, muito à risca, né? Quando falaram assim, olha, aqui vocês não vão poder conversar, não vão poder ficar com o celular. Eu já fiquei meio assim, né? Porque eu falei assim, poxa vida, eu tô com a minha filha doente, se acontece alguma coisa. Aí eu fui conversar com a Lu falou assim, Esther, fica em paz, fica tranquila. Se acontecer alguma coisa, eu vou te avisar, eu vou falar com você. Então ela me tranquilizou, né? E eu segui muito à risca o que foi falado lá na época, né? Isso foi em 2003. Então já tem 22 anos que eu participei do meu encontro. E eu fui muito obediente, né? E elas sempre estavam falando, olha, a obediência gera bênção. E eu fui muito obediente nessa questão. E aí, quando eu acordei, olhei para o meu braço, nada. Eu falei, bom, a gente tem o dia todo pela frente. Em algum momento, Deus vai fazer o milagre na minha vida. Gente, eu sei que veio a primeira ministração, veio a segunda ministração, e eu senti, assim, que o inimigo, ele queria acabar comigo, né? Porque assim, eu já falei aqui para vocês que várias vezes eu saía para trabalhar e a minha vontade era de me jogar na frente de um ônibus, sabe, de dar o fim na minha vida, porque a dor para mim era muito grande, né? Então só sabe disso quem passa pela situação. Então eu senti assim uma dor muito grande de não me aceitar, de ser deficiente, sabe? Para mim era o fim do mundo aquilo ali, né? E quantas vezes eu falei com Deus, falei, Deus, por que eu? Porque eu tive que nascer aleijada, porque eu tive que ter uma doença na minha infância
né? E por tomar tanto antibiótico, né? Eu tive um problema nos meus dentes. Então, sabe, era uma revolta assim muito grande. E eu queria dar o fim em tudo isso. E ali, em uma das ministrações, eu senti assim, sabe, o inimigo tentando uma coisa muito forte aqui, sabe? Tentando me enforcar, essa é a verdade. Até que a pastora veio orar comigo e ela falou assim: Esther, eu tenho um espírito de morte que vem te rodeando já há um bom tempo e tentando dar o fim na sua vida. E eu falei: realmente, é verdade, né? Porque você sair de casa e tentar se matar, isso não é Deus. Isso é Satanás tentando dar o fim na sua vida. E aí passou aquele momento, né? Vieram outras ministrações ali durante o dia, e eu sempre olhava para o meu braço. Sempre que terminava uma ministração e tinha um momento de oração, para mim era aquele momento que Deus ia fazer algo, que Deus ia me transformar, né? Que Deus ia vir com um milagre. E eu lembro que teve uma ministração da pastora Branca e Deus começou a trazer tanta coisa, sabe, do meu passado, tantos apelidos, né, que eu já comentei aqui, né, que me chamavam de Olivia Palito, que me chamavam de Taquinho, que, né, e tantos nomes que foram me dando. E naquela ministração Deus foi trazendo tudo aquilo, sabe? Assim, para mim, então foi algo muito forte também. E Deus, ele foi trabalhando na minha vida nessa questão. Enfim, chegou a última ministração tal, e a gente foi dormir. E nessa segunda noite, eu não consegui dormir. Foi uma luta, assim, muito grande. Gente, foi algo tão assim... eu vi o diabo, né? Uma coisa, assim, horrível. Eu vi, né? Não é que eu imaginei. Eu vi, né? E assim, eu fiquei num estado que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia me mover, eu fiquei paralisada. E por várias vezes ele veio para cima de mim, e uma coisa assim muito horrível, né? E era um quarto muito grande, um dormitório muito grande, e ele corria esse dormitório, e ele vinha para cima de mim, e tinha uma outra pessoa no quarto também que estava muito apavorada, e ela também não conseguia, não sei se ela estava dormindo, mas ela gritava também. Foi algo horrível, e eu não conseguia nem chamar a minha irmã. A minha irmã estava umas duas camas à frente da minha, e eu não conseguia chamar a minha irmã, eu não conseguia me mexer, sabe? Foi algo assim horrível. E depois, assim, ali Deus foi trazendo muitas coisas para mim, né? Que eu fui lembrando. E aí eu lembrei que eu já tinha, quando criança, eu já tinha visto o diabo, porque algumas noites da minha infância ele me perturbava também, eu não conseguia dormir. E eu via ele rodeando a cama, né? Fora outras coisas. Então, assim, foi uma noite muito, muito difícil para mim. A gente acordou, eu não falei nada do que tinha acontecido na noite. A gente teve as ministrações da parte da manhã, e quando terminou a última ministração da manhã, que a gente precisava arrumar, já tomar banho, arrumar nossa mala tal, para poder ir almoçar, e aí depois a gente não voltava mais pro quarto. E aí eu falei assim, bom, então eu já vou tomar banho logo e depois eu arrumo as minhas coisas. E eu fui pro banheiro, não tinha ninguém no banheiro, eu tava sozinha no banheiro. E aí eu ouvi alguém me chamar, Esther. Eu falei, nossa, pensei, né? Quem será que tá me chamando? A gente não pode conversar. Não respondi. Esther! E eu não respondi. Aí me chamou de novo, Esther. E eu achava que era Sônia. Eu falei, Sônia, a gente não pode conversar agora, daqui a pouquinho a gente conversa. E um silêncio. Ninguém respondeu nada. E aí me chamou, Esther. Aí eu olhei assim para fora, não tinha ninguém no banheiro. Eu falei, ué, coisa estranha, né? Aí Deus veio e falou assim, Esther, sou eu. E eu quero saber o porquê que para você ter as duas mãos é tão importante. Por que que isso é tão importante para você? E, gente, assim, eu ouvia Deus falando comigo da mesma forma que eu estou falando com vocês.
E eu comecei a chorar, né? E ele falava, por que, minha filha? É tão importante para você ter as duas mãos, porque eu te amo da forma que você é, né? Eu te dei um marido que te ama do jeito que você é, da forma que você é. Eu te dei duas filhas que te amam da forma que você é e perfeitas. Eu te dei uma família, que era algo que você queria. E naquele momento, gente, foi. Por isso que eu falo assim, sabe? Eu posso contar como que é o encontro para vocês, como que é cada ministração. Mas cada um tem a sua experiência em particular. Ela é sua experiência, né? Então não é porque isso aconteceu comigo que vai acontecer com você, né? A experiência que você teve com Deus não é a mesma que eu vou ter. Então, assim, no mesmo dia eu tive duas experiências muito marcantes na minha vida, né? A primeira experiência foi a primeira noite onde o diabo ele queria dar um fim na minha vida, né? E eu não tenho dúvida disso, que ele queria acabar comigo, né? Na verdade, começou na semana, né? Que foi uma semana muito difícil para mim, para eu poder ir para esse encontro. E lá também, né? Onde ele tentou algumas vezes, né? Me sufocar, acabar realmente comigo. Só que aí no último dia, né? Porque quando eu acordei que eu vi que não tinha mão e era o domingo, eu falei, bom, Deus vai fazer alguma coisa, é hoje, porque é o último dia, então ele vai fazer alguma coisa. Foi ali no banheiro, né, onde eu tive essa experiência e aonde eu falo que ele veio para curar minha alma. Eu senti isso muito grande e depois disso eu falei, eu tô livre, sabe? Eu tô livre de todo o peso que eu vinha carregando desde o meu nascimento. Então foi algo libertador para minha vida, sabe? Realmente assim Deus, ele tinha algo para fazer dentro de mim ali. Então, ele não queria curar o meu externo, né? Ele não queria curar a minha aparência, mas ele queria me curar aqui dentro. Ele queria curar minha alma, que estava tão perdida, minha alma estava tão ferida, minha alma estava tão destruída. E ele veio para curar isso. E eu sempre falo que a cura, ela também não é assim imediata, né? Quando a gente se machuca, quando a gente está doente, eu sempre gosto de dar o exemplo assim de uma ferida, né? A ferida quando você faz uma ferida, um machucado, principalmente quando é um machucado muito grande, e eu lembro que a minha avó, ela, quando ela precisou ir para uma casa de um asilo, né? Porque ela teve Alzheimer, e aí é uma outra história. Mas eu lembro que toda vez que eu ia visitar minha avó ali no asilo, eles faziam um curativo das escaras, porque aí ela foi tendo várias escaras pelo corpo, né? E eram feridas enormes, né? Se você já viu uma escara, você sabe como que é grande. Não é que não seja uma escara, mas quando você machuca, quando você quebra o braço, perna, sei lá, um machucado muito grande, você precisa cuidar daquela ferida. E eu tinha uma ferida muito grande. Por isso que eu falo da escara, né? Porque as escaras que eu via na minha avó eram feridas grandes demais, né? E tinha uma que dava até para ver o osso. E eu precisava olhar, né? Eles cuidando daquele machucado, daquela ferida. Então, uma ferida ela não cicatriza assim. Ah, vou passar um mertiolate aqui, pronto, né? Vou dar um beijinho, sarou. Não, não é assim, né? Tem feridas que você precisa tomar antibiótico por um tempo. Você precisa tomar injeção, né? Você precisa cuidar dessa ferida. A minha irmã, quando ela quebrou o pé, e eu fui ficar um tempo lá na casa da minha mãe para ajudar, né? A estar ali com ela. E aí precisava ir fazendo os curativos. Então a gente tinha que tomar todo um cuidado para fazer aquele curativo, né? Então você vinha com soro para poder limpar aquele machucado, né? Aquela cirurgia. Aí você passava uma pomada, aí você enrolava a gaze para poder proteger aquele machucado ali. E foi muito tempo, né? Que precisou ir fazendo isso até cicatrizar. A Manuela também. A Manu precisou fazer uma cirurgia no pé e
E foram dias, né, de recuperação da Manu para sarar, para cicatrizar aquela ferida. Então, assim, não foi de um dia para o outro. Ela não fez a cirurgia num dia, no outro dia já estava ok. Não, não foi assim. Levou vários pontos no pé. E ela tem a cicatriz, né? Eu lembro que o médico falou assim: olha, mãe, eu vou te passar uma pomada para você ir passando, para essa cicatriz não ficar tão aparente. E eu falei: e aí, Manu, vamos passar então a pomadinha e tal? Ela falou: não, mãe, eu quero ver essa cicatriz. Né? Eu quero olhar e ver, saber que meu pé era de um jeito e agora ele é de outro por conta dessa cirurgia. Porque ela tinha o pé bem tortinho, assim, bem para fora. Precisou fazer uma cirurgia para endireitar o pé dela. E ela tem essa cicatriz, né? Que ela olha e lembra, né? O porquê que ela teve que fazer aquela cirurgia, né? A minha irmã também tá lá com uma cicatriz de um tombo que ela levou e precisou fazer uma cirurgia de urgência. Então foram assim levou tempo para esses machucados se cicatrizarem. E eu falo que a minha cura foi assim também. Então eu tinha uma ferida muito grande na minha alma, né? E não foi assim, fui para o encontro, Deus falou comigo e ok, tá tudo bem. Foi tudo resolvido, né? Às vezes sim, o negócio, mas levou um tempo, né? Então, assim, eu tive que ir cuidando dessas feridas que tinha na minha alma, né? E como que eu cuidei dela, né? No discipulado, ali com a Lu e com o Betinho, cuidando de mim, cuidando do Manu, né? Cuidando do nosso casamento, ajudando a gente, né? A curar tantas feridas, né? Que veio durante os anos. Então, assim, e aí depois deles, né, vieram outros também, mas a Lu e o Betinho marcou muito a minha vida, marcou demais a minha vida, né? Assim como o João Pedro e a Simone também. E aí depois disso, eu comecei a trabalhar nos encontros. Eu ia como serva, trabalhando, e Deus sempre ia tratando alguma coisa na minha vida, né? Todo encontro que eu ia, né? A cada discipulado, cada célula, Deus ia tratando, ia curando uma ferida na minha alma. E isso foi muito bom, muito gostoso, né? Ver o que Deus foi fazendo na minha vida, né? As curas, né? Os traumas que ele foi tirando. Então, isso, gente, é maravilhoso. E quando eu vim para São José, já fez 10 anos que eu moro aqui em São José, eu conheci o Mulher Única. Eu fiz o Mulher Única não tem, assim, muitos anos, né? Foi logo depois da pandemia. Eu fiz o Mulher Única aqui na igreja, onde eu frequento hoje, a comunidade de fé. E quando a pastora Jeane falou, né, olha, a gente está querendo formar uma turma do Mulher Única, você não quer participar? E aí eu fui, participei, quem liderou foi a Sônia, outra pessoa incrível também, e Deus usou muito a vida da Sônia, né, nesse meu processo de cura, né, porque onde eu achava que já estava tudo resolvido, estava tudo bem, estava tudo legal, então teve ali uma lição também que foi muito forte na questão do perdão. E nossa, e a Sônia, ela foi assim uma mulher muito, ela é uma mulher muito usada por Deus, né? E ela, com toda a paciência dela, ela veio, ela me ajudou, e eu glorifico muito a Deus pela vida dela. Então, assim, pessoas, né, que Deus vai usando para nos ajudar, né, e para curar feridas na nossa vida, assim como Ele já me usou e tem me usado também, né? Então, assim, nos encontros com Deus, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a falar do meu testemunho e daquilo que Deus fez na minha vida e tem feito ainda. E ver Deus curando outras pessoas, sabe? Através da sua vida é bom demais. É muito gratificante ver o que Deus faz. Gente, e tem algumas histórias assim que marcam muito a vida da gente, né? Eu lembro que a gente estava no encontro com Deus e chegou um rapaz, depois da minha ministração, ele chegou e falou assim: Esther, eu quero compartilhar algo com você, porque Deus me curou hoje. Através da sua vida, eu fui curado. Então, assim, eu tinha um trauma, sabe? Eu tinha uma vergonha. E ele contou lá, né, a situação.
E, nossa, foi tão bom ver o que Deus fez na vida dele. Então, assim, de outras pessoas, né, meninas chegar para mim e falar assim, Esther, eu não gostava da minha cor. E eu vejo que, assim, Deus me ama da cor que eu sou, foi Ele que me criou dessa forma, né? Uma outra pessoa também tinha um problema no olho e, e ela tinha muita vergonha, né, do rosto dela. E depois dessa palavra, Deus veio com a cura na vida dela também. Então, assim, e tantos outros, né, que chegavam, falavam, Esther, Deus me curou, olha, Esther, Deus me curou. E só que assim, também não foi fácil, né? Para eu começar a ministrar, para eu começar a falar, porque eu tinha muita vergonha. Mas eu lembro que uma vez a gente foi num acampamento lá em Venceslau Braz, e nessa época quem discipulava a gente era a Fernanda e o Emerson. E o Manu, eu sabia que o Manu ia para ministrar também nesse acampamento, e o Emerson falou assim, Esther, você também vai ministrar. Ele já vinha falando, Esther, vai preparando uma palavra, né, o seu testemunho. Nessa época eu ainda não ministrava encontro com Deus. Vai preparando uma palavra, né, e você vai ministrar nesse acampamento. E eu falava, não vou, não vou, não vou. Chegou o dia de ir para Venceslau, ele foi de Barueri até Venceslau, falando, Esther, e aí? Você vai ministrar? E eu falando para ele, não, Emerson, você é doido, que não sei o quê. E assim, quando chegou lá, o Manu ainda falava assim para mim, Esther, vai colocando alguma coisa no papel, porque lá ele vai te chamar e você vai ter que ministrar nesse acampamento. Gente, foi assim algo tão tremendo que Deus fez ali, porque eu falei, meu Deus, eu tinha até colocado alguma coisa no papel, né? Falei, do jeito que ele é maluco, ele vai me chamar mesmo. E quando chegou lá, Deus falou assim para mim, você vai contar o seu testemunho, aquilo que eu fiz na sua vida e o que eu tenho feito. E ali eu comecei a ministrar e falar daquilo que Deus vem fazendo, né? Estava fazendo na minha vida, do que ele fez ali no encontro com Deus. E ver tantos jovens também, sabe, que tinha tantos traumas de infância, tantos problemas, assim, que não se aceitavam da forma que eles eram, e ver, assim, Deus curando, foi muito bom, foi muito gostoso. Então, assim, eu quero parar por aqui, né, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas depois eu quero falar para vocês como que foi o depois do encontro, né? Porque é o que eu falei para vocês, né? A cura, ela vem com o tempo, então não é assim imediato. E aí eu quero compartilhar, né? Como que foi a minha vida depois do encontro, né? Quando eu saí dali, que eu fui embora no domingo, né? Encarar a vida, né? Pós-encontro. Então, como que foi? Como que tem sido a minha vida, né? O que Deus tem feito. Eu já falei aí um pouquinho, né? Do Mulher Única, daquilo que Deus fez. Numa lição específica ali do Mulher Única. Se você tiver oportunidade, também faça, porque é um curso maravilhoso, sabe? É um curso que Deus trabalha lá no fundo. Mas é claro, ele trabalha se eu dou espaço para ele trabalhar, né? Se eu abro o meu coração, a minha vida e falo assim, olha, Deus vem e conserta o que está errado, né? E, assim, o fundo aqui hoje desse vídeo é a minha família linda que Deus me deu, né? Meu marido, minhas filhas, alguns lugares, né? Marcantes, né? Que a gente foi, assim, claro que tem muito, muito mais, mas eu quis trazer aqui algumas fotos, né? Deixar aqui para vocês verem, assim, um pouquinho da Esther, né? Então, assim, gente, esse sorriso era muito difícil. Nem sempre foi assim, né? Mas Deus, ele tem transformado a minha vida. Então, assim, se você não me segue, né? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Manda, né, esses vídeos para outras pessoas, porque... Por que eu tenho feito esses vídeos? Para que Deus, ele venha curar outras pessoas, né? Se você precisa de uma cura aí na sua alma, eu espero que você seja curado assistindo esses vídeos. E outra coisa que eu quero falar aqui, para terminar mesmo agora, né? Porque assim, eu estive almoçando com a minha cunhada esses dias, ela falou assim, nossa, Esther, eu tenho visto seus vídeos, né? E você falou que a família do meu marido não gostava de mim, mas isso já foi, já passou. Então, assim, eu me dou muito bem com as minhas cunhadas, né? E tudo isso veio num tratamento também, gente. Então, assim, a gente se dá muito bem, a gente tem um relacionamento muito bem, né? E, assim, elas
me ajudam. A Voleide, a gente fala, a gente brinca aqui em casa, né, que a Voleide, ela é a segunda mãe do Manu. Então, assim, o carinho que ela tem, né, por ele, pelas minhas filhas, né, por mim, também é um carinho de mãe. Então, assim, a gente se dá muito bem, né, e é muito gostoso esse relacionamento. Então, se você não tem um relacionamento bom com alguém da sua família, pede para Deus, né, trazer cura nisso também, porque Ele traz, né, e essa era uma das feridas também, que Deus veio e trouxe cura, né, para minha vida, para minha casa, pro nosso relacionamento familiar, né? Então, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Amo demais as minhas cunhadas e eu sei do carinho, né, e o amor que elas têm por mim também. Então é isso, gente. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Vai lá no Instagram também para você ver um pouco mais, né, da minha rotina, do meu dia a dia. E beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva nesse canal e compartilha esse vídeo aí com muitas pessoas, tá bom? Até o próximo.